No capítulo 12, a gente tem a instituição da Páscoa. Porque a Páscoa não é o que as pessoas costumam achar, coelhinho da Páscoa. No capítulo 12, temos a instituição da Páscoa. Porque a Páscoa não é coelhinho da Páscoa, não é o ovinho de Páscoa. A Páscoa também, a primeira Páscoa, a comemoração da primeira Páscoa, obviamente Jesus não havia se apresentado, então não estamos nos referindo a Jesus também. Estamos falando, a primeira Páscoa é a representação da libertação do cativeiro do Egito, onde o povo de Israel saiu desse cativeiro de 400 anos. Então a Páscoa representava isso, a libertação desse povo. Então vamos lá. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 meses, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então vejam só, aqui vai falar justamente da primeira Páscoa, essa comemoração que seria feita no 10º mês. A libertação do Egito é como se fosse no começo do ano, janeiro. E a Páscoa seria comemorada no 10º mês. Ou seja, para a nossa contagem hoje em dia, é outubro. Então, neste dia, eles pegariam um cordeiro, certo? Um cordeiro com 1 ano de vida, sem defeito, tem que ser um macho, e podia ser um cabrito. Então, era já Deus aí didaticamente instruindo o povo a respeito do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Então, ele veio como um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem pecado, e morreu para a remissão dos nossos pecados. Então, o cordeiro aí trazendo essa simbologia aí de Cristo, ensinando o povo, doutrinando o que viria aí ser o cordeiro final, o cordeiro mais importante, o sacrifício real. Tomarão do sangue, pegarão o sangue dele e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Ou seja, eles tinham que consumir a carne daquele animal até o final daquele dia. Não podia guardar para o dia seguinte. Inclusive, se um cordeiro fosse mais do que uma família pudesse comer, a Bíblia orienta a chamar os vizinhos para comer com você, para completar.
E do sangue, o sangue, ele pegaria esse sangue para passar na ombreira da porta. Por quê? À medida que fosse passando ali Deus no meio do Egito, as casas que tivessem essa marca do sangue, elas estariam protegidas, o seu primogênito não seria atingido. No capítulo 12, no versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas que estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, esta pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa celebração. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa de pães asmos, porque nesse dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comerei pães asmos, até a tarde do dia 21 do 7º mês. Então, entre esse período aí, do dia 14 ao dia 21, que compreende 7 dias, do primeiro mês, eles não comeriam pão com fermento. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta de suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da casa até pela manhã. Então passaria o sangue na verga, na ombreira da porta, e também não poderia sair da casa até o amanhecer, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto por vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso,
como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Então toda essa orientação para que Israel não sofresse com essa praga. E já ficou ali também um rito, né, que fala aqui como um rito, ou seja, uma celebração que deveria ser contínua, perpétua, onde Israel deveria estar sempre comemorando essa libertação. E que o povo sempre se lembrasse da libertação que Deus concedeu. Então essa é a maneira que Deus fez com que o povo lembrasse através de uma festa, de uma celebração. A décima praga. A décima praga se concretizando, né? A morte dos primogênitos. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Sim, outra coisa interessante é que coloca como estatuto perpétuo. Veja que nós estamos nos dias de hoje, né, há milhares de anos depois, ainda lendo, ainda compartilhando, ainda relatando os grandes feitos de Deus. Então isso realmente é um estatuto perpétuo, porque a gente até hoje a gente celebra os grandes feitos de Deus na vida desses homens, né? Então vejam que esses registros é importante. Então muita gente não é importante a leitura ou a meditação no Velho Testamento. Claro que é. Como é que a gente vai entender a magnitude, a grandiosidade, a infinitude do poder de Deus se a gente não acompanhar a história dele desde a fundação do século, desde a criação de tudo? Tem que ler desde o começo. Então a décima praga chegou ao Egito, ferindo do filho de Faraó até o filho dos animais, o primogênito dos animais, até o primogênito do escravo. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Não foi choro. Então naquela mesma noite Faraó chamou Moisés e Arão e lhe disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos, e de servir ao Senhor, como tendes dito. Veja que aqui não fala servir ao seu Senhor, ele fala servir ao Senhor. Então aqui é como se fosse um reconhecimento que Deus realmente é Senhor de tudo. Senhor de tudo. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se e lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Ou seja, além de que tinham pressa de botar o povo para fora, e ainda dava as coisas, porque Deus colocou no coração que eles tinham que dar alguma coisa para o povo, e o povo não sair de mão abanando. Outra coisa também interessante aqui é que esse texto aqui, o versículo 32, fala: não, leve seus gados e sua ovelha. Mas peraí, aí você pode dizer: mas eles eram escravos, como é que eles podiam ter essas posses? Bem, lembra da escravidão que eu falava lá de Israel, que Israel tinha alguns escravos, né? Na época de Abraão, Isaac, Jacó, quando José trouxe o seu povo também para cá. Então eles tinham escravos. E esses escravos não era um escravo que ficava, como a gente tem conhecimento, né? Você pensa, a escravidão, por exemplo, a escravidão negra, onde ficava o dia todinho na roça, depois ficava lá na senzala. Não, a escravidão também é no sentido de o povo ter o seu terreno ali, o seu território, e tudo que produzia tinha que dar parte dessa produção para o faraó.
Então eu tinha gados, tinha plantações, e como eu era escravo dele, eu era servo dele, eu tinha que dar, obrigatoriamente, dar a minha parte da produção para ele e tirar apenas o meu sustento. Então por isso que ele falou, pode levar seu gado, tudo que vocês têm. O povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos, sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que eles deram o que pediram e despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Você se lembra de quantos José pediu para vir lá da casa do seu pai quando chegaram à terra do Egito? Certo? Agora esse número se multiplicou grandissimamente, chegando ao número de 600.000 homens. Preste bem atenção. Eu falo, quando a Bíblia é escrita por homens, temos que ver quem escreveu no período que escreveu. Quem escreveu foi Moisés. E nesse período eles não faziam a contagem de mulheres e crianças, só se contavam homens. Então o registro dele foi de 600.000 homens. Você tem ideia de quantas pessoas saíram do Egito? 600.000 só de homens. Se você contar que cada homem tivesse uma mulher, duplicaríamos esse número. Se você contar que cada homem daquele ali tinha filhos, e levando em consideração que Deus tinha feito a promessa a Abraão, que sua semente seria muitíssimo numerosa, não é difícil que uma mãe daquela tivesse mais de 4, 5 filhos, visto que Jacó, por exemplo, teve 12. Então, você tem ideia de como 12 só homens, né? Você tem ideia de quanto era o número de pessoas que saíram, muito maior do que a numeração de 1 milhão de pessoas. Então veja quão grande se cresceu o povo de Israel. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque eram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Olha, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Isso que Deus falou lá que seria na quarta geração. Essa é a quarta geração. Aconteceu que ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite se observara ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o terem circuncidado, comerá dela. Cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa, seja-lhe circuncidado todo o macho, e então se chegará e observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Ou seja, quem não tiver um pacto comigo, o pacto era estabelecido através da circuncisão, não é digno de celebrar a Páscoa com vocês. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós.
Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito segundo as suas turmas.